Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para a matéria nova da semana, sistemas lineares. A gente vai desenvolver o sistema linear através da regra de Cramer. Cramer é o sobrenome de um matemático chamado Gabriel. No roteiro de atividades está como tarefa vocês fazerem uma pesquisa sobre esse matemático e qual sua contribuição, tudo bem? Vamos para sistema linear. Lá no 8º ano, a gente já trabalha com sistema linear, só que a gente trabalha o sistema linear de duas equações com duas incógnitas. Então, eu trabalho ele mais ou menos assim, ó, tá? Em que eu tenho que isolar ou, como fala, cancelar, né, uma das incógnitas para estar achando a segunda, tudo bem? Aqui não, aqui eu tenho um sistema linear com três incógnitas, tá? Deixa eu dar um zoom. E três equações, tá? Então, aqui eu tenho ó, a primeira equação, a segunda equação e a terceira equação. Ai, Mel, o que é incógnita? Incógnita é a letra, né? É a parte literal, é a variável. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho 3x. O x é a parte literal e o 3 é o coeficiente numérico. Aqui, 2y. Aqui é o coeficiente numérico e aqui é a parte literal. Literal é letra, tá? E aqui eu tenho menos z, tá? Só que geralmente vem sem o número 1 na frente, mas a gente sabe que coloca o 1 porque é um elemento neutro. Aqui eu tenho a segunda equação, 1x mais 3y mais 1z e igual a 1. E 2x mais 2y menos 2z igual a 2. Toda equação ela é igualada, tá? A zero, no caso aqui é a 1 e aqui é 2. Então, qual que é o objetivo de um sistema linear? Tá achando essas três incógnitas, o valor dessas três variáveis. Na regra de Cramer, eu vou estar trabalhando com essas três fórmulas aqui. A do x, que é d de determinante. Então, é a determinante de x dividido pela determinante principal. O y é o determinante de y dividido pela principal. E o z, que é determinante de z dividido pela determinante principal. Então, aqui essa letra D vai ser igual para os três, tá? Ai, Mel, como que faz? Gente, é mega fácil. Vamos começar. Primeira coisa, eu tenho que saber os coeficientes numéricos das minhas três equações. Ai, Mel, o que é coeficiente numérico? É o número, gente. Então, vamos lá? Então, a gente vai imaginar que o x é a primeira coluna, o y é a segunda coluna e o z é a terceira coluna de uma matriz, beleza? Então, vamos agora para os números. Que número que está na frente do x? Do primeiro x? 3, então eu coloquei ele aqui. Que número que está na frente do segundo x, que está na segunda linha? É 1, coloquei aqui. E do terceiro x? 2, então eu coloquei aqui. Por isso que ficou 3, 1 e 2. Agora eu vou fazer a coluna do meio, que é a do y. Que número que está na frente do y? 2, eu coloco aqui. Do segundo y, 3, eu coloco aqui. E do terceiro y, 2, eu coloco aqui. Certo? Agora eu vou para a última coluna, que é a do z. Que número que está na frente do z? Menos 1, acompanha o sinal. Do segundo z, 1, tá aqui. Do terceiro z, menos 2, tá aqui. Como eu tenho uma matriz aqui, estão vendo? Que é 3 por 3, 3 linhas e 3 colunas, para achar o determinante dela, eu uso a regra de Cramer. O que é a regra de Cramer? Eu copio a primeira coluna e a segunda coluna. Aí eu faço diagonal principal, que eu coloquei em vermelho, que é positivo, menos a diagonal secundária, que é em verde, aí, estão vendo? E faço a multiplicação, que vocês já sabem pra caramba como que faz. Então, eu fiz aqui, ó, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 2, 18, tá negativo, ponho aqui. Mais, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, tá aqui. Mais, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 2, 2, tá negativo, vem aqui. Menos, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, tá negativo, vem aqui. Menos, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, tá aqui. Depois, 1 vezes 3, 3, 3 vezes 2, 6, então negativo, vem aqui. Faço o jogo do sinal, né, mais com menos e menos com menos e vou juntar. Positivo com positivo, negativo com negativo, ó, estão vendo aqui? Então, eu juntei de positivo ó, o 4, 4 e o 6, negativo 18, 2 e o 6. Tá? Então, deu 14 positivo, 26 negativo, tira, subtrai o sinal do maior. Então, meu determinante principal deu quanto? 12.
Agora, vocês estão vendo esses números que está depois aqui do sinal de igual, que é o 0, 1 e o 2? Agora que vai ter a função deles. Então, eu vou começar aqui, ó, até coloquei aqui para vocês, ó. Substituirei a primeira coluna por 0, 1 e 2. Quem que é a primeira coluna? São os valores de quem? Do x. Então, olha aqui no geral como que vai ficar, que legal. Tá vendo, ó? Então, na primeira coluna, que é a do x, eu vou substituir por 0, 1 e 2. Tudo isso para achar o determinante de x. Resolvi? Depois eu vou fazer a mesma coisa na coluna do y, ó. 0, 1 e 2. Tá vendo? Aqui, ó, essa era a coluna do y, ó. Agora eu tirei esses números aqui e coloquei o 0, 1 e o 2. Depois eu vou fazer a mesma coisa na coluna do z. Tá vendo que é a terceira coluna? Tá? Então vamos lá? Então eu vou pegar, tirar os números aqui, ó, que é da primeira coluna, que é o 3, 1 e 2, e vou substituir por 0, 1 e 2. Da onde que eu tirei mesmo, Mel? Daqui, ó. Tá vendo que eu deixei tem amarelo? Aí eu resolvo, tá? Eu resolvo o determinante normal. 0 vezes 3, 0. 0 vezes 2, 0. Mais 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Mais 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. É menos, vem aqui. Ao contrário, menos 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Vem aqui. Menos 1 vezes 3, 3. 3 vezes 2, 6. Vem aqui, tá? Aí aqui eu arrumo o sinal. 4, mais com menos dá menos com menos dá mais, e menos com menos dá mais, certo? Agora eu junto os positivos, o 4 e o 6, e negativo eu só tenho 2. Então, 4 mais 4 dá 8, 8 com 6, 14. 14 tira 2, 12. Então, o determinante do x deu quanto? 12. Da onde que eu tirei isso? Eu peguei a primeira coluna inteira, que era do x, e coloquei os números que estão depois do sinal de igual. Faço a mesma coisa agora com o y. Copio a primeira coluna do x, a coluna do y, que é que eu vou trabalhar, eu tiro os números que tinha e coloco 0, 1 e 2. E a coluna do z fica igual também. Gente, aqui, ó, a regra de Cramer, hein? Copia a primeira coluna, a regra de Sarros. Copia a primeira coluna e a segunda, tá? Aí eu faço a mesma coisa. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 2, 0. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. Aqui tá negativo por causa do sinal do 1 lá. Depois, menos. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 2, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2 dá 6. E 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 2 dá menos 2, tá? Aí eu junto os negativos com negativo. Positivo só tenho 2, né? Então, ficou 14 tira 2, deu 12 negativo. Então, eu achei aqui a determinante de y, deu 12 negativo. E faço a mesma coisa com o z, tá? Copiei a primeira coluna do x, copiei a coluna do y, que é a do meio, e a última coluna eu substituí por 0, 1 e 2. Tá? Vocês estão vendo que bonitinho? Fica tudo intercaladinho, ó. Primeiro, segundo e terceiro. E lembra que esses números aqui que aparecem não são números infiltrados, é a regra de Sarros, que você copia a primeira e a segunda coluna. Determinante de z, olha que delícia que é, gente, tudo positivinho. Então, aqui, ó, primeiro aqui, ó, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 2, 18. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4. 0 vezes 1, 0, 0 vezes 2, 0. Diagonal secundária, menos. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4. Menos. 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6. E a última, 0 vezes 3, 0, 0 vezes 2, 0. Tá vendo? Os positivos ficou 18 com 4, 22. E 4 com 6 deu 10. 22 tira 10, deu 12, positivo. Então, o meu determinante z deu 12. E agora, que vocês lembram dessa fórmula que eu falei no começo? Para achar o x, o y e o z? Olha ela agora aqui, é só substituir os valores que eu achei. Quanto que deu o determinante do x lá em cima? Ó, 12, então eu substituo aqui. Quanto que é o meu determinante principal, que foi o primeiro que eu fiz? Menos 12. Então, mais com menos deu menos, 12 por 12 é 1. Então, meu x vale menos 1. Tá? Segunda, do y. Olha o y aqui, deixa eu pegar a caneta para ajudar. Tá vendo? Menos 12. Então, eu substituí aqui. Quanto que vale meu determinante principal? É a mesma coisa, menos 12. Menos com menos dá mais, 12 por 12 dá 1, o valor do meu y. E para achar agora a letra z, tá?
Quanto que deu o meu determinante de Z, que eu acabei de achar aqui, ó, deu 12. Quanto que vale o meu principal? Menos 12. Mais com menos dá menos. 12 dividido por 12 dá 1. Tudo bem? Então, aqui, ó, tá o geralzão, tá? Esquema. Assista o vídeo com calma. Quem tiver dúvida, me chama no particular. Tá bom? Beijo pra vocês.